Olá, amores! Vim fazer a nossa revisão de história. Vamos ver? E hoje tem revisão de história. E o que é história? História é o estudo dos fatos ao longo do tempo, ou seja, a história estuda os acontecimentos do passado que modificam o nosso futuro. Tudo que acontece em nosso passado modificará o nosso futuro. Na história, existe um profissional que é responsável por fazer o levantamento desses dados. Ele é o historiador. O historiador tem como função realizar o levantamento dos fatos ocorridos no passado. E como ele fica sabendo do passado? Através das fontes históricas. Vamos ver? Então, o historiador faz o levantamento de dados históricos para nos contar como tudo aconteceu no passado. Essas fontes históricas podem ser: fontes históricas são registros históricos que podem ser fontes materiais, sonora, escritas e iconográfica. E temos também as fontes orais. Vamos agora falar sobre o descobrimento do Brasil. Essa história começa há muito tempo atrás, lá em Portugal, quando o rei de Portugal convoca o fidalgo Pedro Álvares Cabral para descobrir uma rota mais próxima de chegar até a Índia, a terra chamada Índias. Por quê? Porque o rei de Portugal gostaria de ampliar os seus negócios, os negócios que ele tinha de compra e venda com os materiais, as especiarias. Então, lá vai Pedro Álvares Cabral com suas caravelas e suas naus em busca das Índias. Veio parar no Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele avistou o que ele pensava ser um monte e deu a ele o nome de, quem lembra? Monte Pascoal, porque estava no período da Páscoa, certo? Quando ele chegou aqui ao Brasil, o que foi que Pedro Álvares Cabral encontrou? Os índios, não foi? Ele encontrou aqui um povo que já existia, de pele vermelha, de vestes diferentes, né? E se ficou espantado, não é? Lembrando antes que na caravela, no barco, nas naus, onde Pedro Álvares Cabral estava, existia uma pessoa responsável por registrar tudo o que fosse visto naquela viagem, fazer um diário. Quem escrevia esse documento? Era um cara chamado, tô quase ouvindo você dizer, um pouquinho mais alto, Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão nesta viagem, certo? Então, voltando, chegou Cabral nas terras do Brasil, encontrou os índios, encontrou um povo que ele não sabia como chamar, mas ele achava que tinha chegado à Índia. Então, ele colocou o nome daqueles moradores, daqueles habitantes daquela terra de índios, pois ele pensou ter chegado às Índias, a terra das Índias, certo? E isso aconteceu no ano de 1500. Brasil foi, a data de descobrimento do Brasil
é 22 de abril de 1500, ok? Lembrando também que a nossa terra nem sempre se chamou Brasil. No início, Pedro deu o nome da nossa terra de Ilha de Veracruz. Começaram a chamar a nossa terra de Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz. Apenas mais tarde, com a descoberta do pau-brasil, que deram-lhe então o nome de Brasil. Vamos falar agora sobre os povos indígenas. Sim, os índios. Vamos lá? Os índios no Brasil possuem moradias coletivas, normalmente dispostas em volta do espaço cerimonial, ou seja, as ocas são construídas em volta do espaço onde eles realizam as cerimônias. Estas festas fazem parte da cultura indígena. São, entre eles, alguns cerimoniais de colheita. Também os rituais de cura. A arte faz parte da cultura diária indígena e pode ser encontrada nos potes, nas pinturas corporais, nas construções de rede e etc. Nessa cultura, as crianças, desde cedo, aprendem a caçar e a serviços manuais, certo? Que os tornam mais independentes. Temos várias interferências indígenas em nossa cultura, em nossa culinária. O palmito, a mandioca, o guaraná e o milho são da nossa cultura indígena. Então, sabemos que a cultura indígena, na cultura indígena temos a caça, eles sobrevivem da caça, da pesca. Vimos que tem alguns artesanatos, como a construção de vasos, de cestos. E os homens ficam responsáveis por caçar e pescar e as mulheres pelo serviço doméstico, como a criada. Foi a nossa revisão de história. Muita calma na hora de fazer a prova, tá certo? Beijos e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem.